no seu barco. Você é mais que vencedor com Jesus no seu barco, tá? Isaías 43, versículo 1 e 2, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. E lá no versículo 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Agora vamos lá para Mateus capítulo 8. Bem conhecido esse texto, Mateus capítulo 8, versículo 23. Diz assim: entrando ele no barco, lá em Mateus capítulo 8, tá? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelos louvores, pela comunhão que aconteceu até esse momento. E agora, onde nós estamos estudando a Tua Palavra, o Senhor esteja nos ajudando, nos capacitando a entendê-la, Deus, e mais do que entendê-la, Deus, aplicar em nossas vidas, para que nós sejamos abençoados pelo poder da Tua Palavra, Deus. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Você é mais do que vencedor com Jesus no seu barco. Eu quero pensar nesse tema para nós, para essa noite, porque sabemos que a vida ela é feita de momentos bons, momentos não tão bons, momentos agradáveis, momentos desagradáveis, dias alegres, dias sombrios. Tudo isso faz parte da nossa existência. Como eu tenho falado bastante aqui, nós deixamos bem claro que a vida é feita de altos e baixos, né? A nossa vida ela é feita de momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos tristes. É o jeito do ser humano. O ser humano vive dessa forma. Não há outra forma de nós vivermos, né? São momentos variados em nossa vida, né? E isso faz parte realmente da nossa existência, da existência do ser humano. Então a gente precisa aprender a conviver em todos os momentos que a vida nos apresenta, né? Tirar lições preciosas dos momentos que a vida traz a nós, e assim nós seguirmos em frente sempre vitoriosos, independente dos momentos em que nós estamos passando, né? Nós, há poucos dias atrás, o Brasil soube da notícia, né, da queda daquele avião onde 62 pessoas perderam as suas vidas, né? E pessoas que tinham seus sonhos, tinham seus projetos de vida, pessoas jovens, a grande maioria eram de pessoas jovens, médicos, empresários, pessoas que estavam ali no auge de suas vidas, mas que aconteceu algo violento e muito trágico na vida deles, a perda da existência, né, de pessoas tão jovens, de uma forma violenta e inesperada. E isso realmente mexe com a gente, né? A gente fica ouvindo as histórias, os testemunhos ali, e mexe conosco e nos leva a reflexões
Todas as vezes que acontece algo trágico em nossas vidas, na vida de uma sociedade, há muitas reflexões. E é importante nós refletirmos a nossa vida também nesses momentos. E mais difícil para aqueles que se foram é aqueles que ficam, os parentes daqueles que ficaram, que terão que conviver com esses momentos tão difíceis, dolorosos, né? E que às vezes nós passamos por isso, como eu tenho falado aqui nessa introdução. Os pais, as mães, os filhos, as esposas, todos aqueles que ficaram, eles terão que recomeçar as suas vidas, né? E como nós podemos fazer nesses momentos difíceis, nesses momentos que nós estamos passando? Talvez você esteja passando por momentos difíceis, momentos onde a tempestade está intensa ali na sua tenda, na sua casa, no seu trabalho. Você está vivendo uma violenta tempestade sobre a sua vida, né? Cheio de medos, de dúvidas, né? O que será, como foi cantado aqui, o que será de mim agora, né? E nós precisamos continuar mesmo nesses momentos. Eu quero explorar, tirar algumas lições para nós desses dois textos aqui que nós lemos aqui. Eu quero tirar lições da palavra do Senhor para as nossas vidas, né? A palavra de Deus é o manual para as nossas vidas. Então nós temos que extrair lições da palavra do Senhor, que é a palavra que nos traz vida, né? Nós sabemos disso. E é importante também nós pensarmos, eu já falei algumas vezes sobre isso também, que existem tempestades inesperadas, como aconteceu aqui, né? Nesse texto, como a queda desse avião, é uma tempestade inesperada, mas há tempestades que nós podemos evitar, né? Isso é um fato. Há pessoas que parece que facilitam a presença de tempestade em suas vidas. Então é importante nós vivermos de acordo com a palavra do Senhor também, para que nós possamos aí evitar algumas tempestades sobre a nossa vida, né? Uma grande maioria de tempestades existentes em nós, somos nós que a provocamos. Então é importante também nós termos uma vida reta diante da palavra do Senhor, diante do Senhor, para que nós não venhamos a enfrentar tempestades que nós mesmo criamos, né? A forma como você vive, você pode evitar tempestades, né? A forma como você se alimenta, você vai evitar tempestades. A forma como você conduz as suas finanças, né? É importantíssimo isso. Mais de 70% do brasileiro é endividado. Então, a forma como nós conduzimos as nossas finanças vai evitar tempestades em nossa vida, né? A forma como nós administramos o nosso casamento vai evitar tempestades na nossa vida. Então são tempestades que nós podemos evitar. Mas eu quero falar de tempestades que nós não temos o controle sobre ela. Tempestades que acontecem em nossas vidas e que nós perdemos o controle. Eu me recordo de um velório que eu participei, e ali naquele velório tinha um homem ali que ele contou um testemunho naquele velório. Ele era um pastor que tinha sua família inserida no ministério dele, e numa viagem que ele foi fazer para outra igreja, houve um acidente e ele acordou numa UTI, e os médicos conversando ali baixinho, e ele havia perdido a esposa dele e os 3 filhos nele no acidente, e ele tinha que recomeçar naquela tempestade. E ele disse que a única coisa que sobrou para ele seria pirar de vez ou acreditar na palavra do Senhor. E ele acreditou na palavra do Senhor, com todas as suas dores e sofrimentos. Ele confiou na palavra do Senhor, e naquele dado momento ele havia casado novamente, já estava com mais outro filho novamente, e recomeçando a sua vida. Aquelas dores ele estava conseguindo passar por elas. Então é importante nós pensarmos em como nós conseguimos passar por tudo isso, né? E o texto de Isaías que nós lemos, o primeiro texto de Isaías 43, há promessas maravilhosas da palavra do Senhor para nós, para a nossa vida. Eu estou nervoso hoje, irmãos, igual a Samara estava nervosa hoje. Eu estou nervoso também. Glórias a Deus por isso. Então, irmãos,
No texto de Isaías, há promessas da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o texto fala lá: quando você atravessar as águas, eu estarei; quando andares pelo fogo, eu estarei. Então há a promessa do Senhor para as nossas vidas é em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins. Em todos os momentos que nós passarmos pela nossa vida, Deus estará conosco. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, Ele jamais nos abandonará. Em todos os momentos Ele estará presente em nossas vidas. Então você que está aqui, você que nos assiste, de repente você está passando por um momento difícil, continue firme na presença de Deus, porque Deus está ali também contigo, passando esses momentos com você, tá? E lá no texto também, que os discípulos estão com Jesus no barco, fazendo a obra do Senhor. Eles enfrentam uma tempestade e Jesus aí que começa a história maravilhosa da presença de Deus. Irmãos, olha como é o nosso Deus, irmãos. Eles passando por uma tempestade no meio de um rio, Jesus fazia o que? Dormia. Jesus, ele dormia. Por muito menos nós perdemos os nossos cabelos, né? Por muito menos. Imagina você no meio de uma tempestade. Alguém que já passou por tempestades assim no meio do rio? Não há pescador aqui, ninguém passou, mas dizem que é terrível, dizem que é pavoroso. Então Jesus, ele dormia, o texto fala que ele dormia. E eu quero então aprender lições dessa passagem para nós aplicarmos em nossa vida. Então a primeira lição que eu quero trazer para você fixar bem na sua vida, você que passa de repente por uma luta aí maior, por uma tempestade maior, eu quero trazer como primeira lição para nós: a nossa confiança em Deus deve ser inabalável, pois Ele é digno de toda confiança. Como eu tenho falado sobre nós confiarmos em Deus, né? A nossa confiança em Deus, ela deve ser inabalável, porque Deus é digno de toda confiança, né? Você pode confiar no Senhor. No versículo 1, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Então a nossa confiança em Deus, ela deve ser inabalável. Deus, ele é digno de total confiança, né? Ele é digno, então não se abale aí. Lá em Isaías 45, aí pertinho, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Olha o versículo 2: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Então, irmãos, a nossa confiança, você pode confiar em Deus. Há momentos que Deus irá à frente. A promessa do Senhor para as nossas vidas é que Ele vai adiante. Ele vai numa coluna numa nuvem, numa coluna de fogo adiante de nós. Ele vai à frente de nós. Isaías capítulo 48, a palavra de Deus diz o seguinte: 48, versículo 12 em diante, olha o que diz. Isaías 48, 12, olha só: escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo. Olha só, eu sou o primeiro e eu sou o último, minha própria mão lançou os alicerces da terra. Deus dando exemplos de que você pode confiar nele. Olha só: minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem sucedido em sua missão. Aproxime-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente, na hora em que
acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensinará o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é recheada de texto que nos garante que você pode confiar em Deus, que pode confiar nele. Por isso que nós não podemos nos abalar. Eu sei que quando a tempestade ela é muito intensa, a gente fica com medo, né? Isso é natural nosso, é uma defesa própria do ser humano, mas confie nele. A palavra de Deus diz que você pode confiar. Ele criou os céus, criou a terra, sustenta o universo com as suas mãos. Então pode confiar, mesmo que a tempestade esteja intensa na sua vida. Confia nesse Deus tão maravilhoso que nós servimos, é digno de toda confiança. E há inúmeros textos que eu poderia ficar aqui a noite toda citando para nós, que você pode confiar. Não confie em ídolos, não confie em ídolos. Nós idolatramos pessoas e deixamos de confiar nesse Deus tão maravilhoso. Isaías 49 diz que haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Olha só, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus nos tem como precioso para Ele. Então, irmãos, confie nele, confie no Senhor. Se a tempestade está abatendo sobre a sua casa, confie no Senhor. Dobre os seus joelhos, levanta de manhã: Senhor, está nas tuas mãos, né? Confie nesse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Segunda lição: nos momentos de lutas intensas, Deus, o próprio Deus, estará conosco. Olha só, Isaías capítulo 43, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Então, o próprio Deus, quando nós passamos por momentos intensos, por lutas difíceis, lutas terríveis, o Deus, ele não vai estar de longe nos ajudando. Ele estará conosco. Ele estará juntamente conosco para nos ajudar, para nos amparar, porque há momentos, irmãos, que somente Deus conosco a gente consegue passar, senão a gente não conseguiria. Senão nós não conseguiríamos. Há momentos difíceis que sozinhos nós não conseguimos. Daniel capítulo 3. Olha que texto maravilhoso que você conhece, mas precisamos aplicar em nossas vidas. Daniel capítulo 3, 24 e 25. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. O texto de Isaías 43 diz que quando nós passarmos pelo fogo, ele estaria conosco. Olha o texto de Daniel, confirmando. Os jovens jogados ali na fornalha, o rei olha e falou: foram 3, não foram 3 que nós jogamos? Sim, mas estou vendo 4 ali. Então, a presença de Deus, ela se faz em nossas vidas nos momentos difíceis. Então nós não estamos sozinhos. Nos momentos que a luta parece que vai nos queimar, nos derrotar, Deus estará ali conosco. Às vezes ela demora um pouco mais, porque
nós deixamos nos abalar, e a nossa confiança não é total no Deus que nós servimos. Deus, Ele não precisa de... É interessante isso, irmãos. É interessante esse detalhe. Deus, Ele não precisa de matéria para criar. Sabia disso? Deus, Ele age em todas as circunstâncias. O homem precisa de matéria para ele criar algo, né? Mas o Deus que nós servimos, Ele não precisa de matéria. Ele cria do nada. Ele cria do nada. Deus, Ele não precisa de matéria-prima para Ele criar algo. Se houver necessidade, Ele vai criar do nada algo para nos ajudar, para nos abençoar. Um milagre da transformação, da multiplicação. Basta nós confiarmos nele. Basta nós colocarmos a nossa confiança nesse Deus tão maravilhoso, né? Saber que Ele estará conosco. Não vacilar. A gente vacila muito, irmãos. A gente, no momento de luta, a gente vacila. No momento de luta a gente duvida. Lá em Tiago fala: você não pode duvidar, senão você vai ser igual a onda do mar, para lá e para cá, firme ali. Então é importante, na questão espiritual, quando estamos enfrentando batalhas, você confiar mesmo em Deus ali, até as últimas consequências. Confiar em Deus em todos os sentidos. Assim o milagre acontece. Confiar é confiar mesmo quando a situação está terrível, crítica ali. Saber falar: Deus está comigo aqui nesse barco aqui, nesse fogo, né? Pode me jogar, rei, na fornalha. O Deus que eu sirvo vai me libertar. Mas se não libertar não tem problema não, mas me jogue. É assim que funciona. E como que a gente age na maioria das vezes? Confia em ídolos. Quando estamos enfrentando águas profundas e fogo intenso, o que nós fazemos? Contrário. A gente confia em pessoas, confia em coisas, e não confiamos no Deus que nós dizemos que servimos. Então, quando está difícil, confie. Confie. Não se venda por um prato de lentilhas. Não se venda, não negocie a sua intimidade, sua confiança em Deus por um prato de lentilhas, por coisas. Não é como aquele segundo cântico lá. Se entregue realmente. Terceira lição: Deus irá até as últimas consequências por você. Saiba disso. Deus irá até as últimas consequências por você. Isaías 43, versículo 4 ao 7. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte: entregue-os, e ao sul: não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus irá até as últimas consequências pela minha vida e pela sua vida. O versículo 13 lá de Isaías que nós lemos: agindo eu, quem o impedirá? Então, irmãos, não fique medindo até onde Deus vai para te ajudar, para me ajudar.
Ele vai até as últimas consequências. Nós que somos humanos, nós vamos até certo ponto. Até certo ponto nós vamos. Mas o Deus que nós servimos, não, Ele vai até as últimas consequências. Não há limites até onde Ele pode ir para nos abençoar, para nos ajudar um dos seus filhos que nós somos. Quando fazemos uma aliança com o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, tanto que Ele deu o seu único filho por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele vai até as últimas consequências por mim e por você. Então não fique pensando, e agora, né? Como os discípulos lá no barco, e agora? Nós vamos morrer. Não, Deus Ele irá até fazer o que for necessário para te abençoar, para te livrar. Deus Ele não abandona jamais. Quarta lição para a gente pensar aqui: nos momentos de intensas tempestades, exercite ainda mais a sua fé. Mateus capítulo 8. Está enfrentando tempestade terrível aí? Exercite ainda mais a sua fé. Mateus capítulo 8, versículo 25 e 26. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Então, irmãos, nos momentos de intensa tempestade, exercite ainda mais a sua fé. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, mesmo nos momentos caóticos da vida, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então é nesses momentos difíceis que nós precisamos exercitar a nossa fé ainda mais, porque nós o fazemos nos momentos de bonança, né? É muito comum a gente falar: quando eu estiver ganhando 10 mil reais por mês, eu vou ajudar a obra da igreja, né, do Senhor. É muito comum. Não, ajude ganhando 100 por mês aí. Deus, Ele não mede o tamanho, a quantidade, Ele mede a nossa intensidade, a nossa intenção, o nosso coração. Quando eu aposentar, eu vou servir a Deus com mais força, né? Não, agora. É interessante, irmãos, o meu chamado pastoral era, trabalho em construção aí, quem me conhece, o irmão ali sabe que passava no posto lá, trabalhava no posto para você, se todo dia correr 7 horas estava ali. Deus me chama ali, com aquele turbulência de atividades aí. Chama, eu quero você aí. Aí eu não falei para Deus: espera eu aposentar para mim. Não, é agora. É agora que eu quero você. Geralmente nós vamos fazer: e agora, né? Quem vai me sustentar, né? Deus, Ele sustenta, irmãos. Deus, Ele cuida. É nesse momento que eu preciso exercitar a minha fé ainda mais. Ser fiel, ser honesto, ser íntegro, verdadeiro. A honestidade, ela deve ser uma prática comum na vida do cristão, nos negócios. Mesmo no florescendo a figueira, mesmo na situação, seja
fiel, íntegro, honesto, justo, exemplo para a sociedade. Essa semana eu contando com o pastor Júnior, hoje passei uma experiência, né? De uma proposta de trabalho em que iria confrontar com as minhas falas, com aquilo que eu prego. Eu disse não. Disse não. É assim que o cristão deve agir. Não tem meio termo, irmãos. Se aquilo que está diante de você, como o pastor Júnior pregou domingo passado aqui, como eu disse, uma das pregações mais fortes que eu ouvi, sobre conhecer a verdade. Aplique a verdade na sua vida. Salmista no Salmo 15 faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? E a resposta do salmista no Salmo 15 começa com a seguinte descrição: aquele que é íntegro em sua conduta, não pratica o mal, né? Não usa a língua para difamar, né? Que não empresta o dinheiro visando lucro. São 5 versículos apenas, eu quero ler certinho para você aplicar aí na sua vida, irmãos. Salmo de número 15. E eu continuo nervoso aqui. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme, os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Irmãos, Salmo 15, apenas 5 versículos, que é uma lição para a vida do cristão. Então é preciso nós aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Aí essa proposta me apareceu, eu como pastor vou dizer sim para uma situação dessa? Não. Se aparecer para a sua vida também, não. Mesmo no florescer da safra de azeitona, mesmo não tendo boi nos currais, diga não. Nos momentos de tempestade, exercite ainda mais a sua fé. E a fé é a palavra do Senhor também aplicada aqui. Não adianta eu dizer, eu tenho fé em Deus, aí aparece uma proposta ruim para mim, eu vou pegar. Isso não é confiar em Deus, é confiar em homens. Exercite a sua fé, está difícil, seja fiel, aí você verá como que as portas se abrem. Não tem como, irmãos, é a palavra do Senhor que é verdadeira em nossas vidas, como o pastor Júnior citou aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Você, quando aplica a verdade na sua vida, você é livre. Você é livre. Como quem não assistiu a pregação de domingo, assiste domingo passado, assiste lá na sua casa para você ver. A pessoa, quando ela é livre, irmãos, ela é livre, leve e solto, né? Vive tranquilo, sem esconder, E por fim, para nós finalizarmos aqui, nos momentos de intensa tempestade, mostre com as suas atitudes quem é o Deus que você serve. Está terrível a situação na sua vida? Mostre com o quê? Com as palavras? Não. Como diz aquele ditado antigo aí: falar até papagaio fala, né? Nos momentos de intensas tempestades, mostre com as suas atitudes quem é o Deus que você
serve, com as suas atitudes. Mateus capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não há impossível para o Deus que nós servimos. Então, irmãos, com as suas atitudes, mostre quem é o Deus que você serve. Daniel capítulo 6, versículo 16 em diante, para a gente fechar aqui. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revela aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então, irmãos, nos momentos de dificuldades aí que a vida te apresentar, mostre com as suas atitudes quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Mesmo falhando tudo, quem é o Deus que você serve? Deus vai te honrar. Quando você age dessa forma, Deus, ele te honra. Quando você age na palavra do Senhor, Deus, ele vai te honrar. Deus, ele não vai... Uma das coisas que Deus não faz, irmãos, é ir contra a palavra dele. Deus, ele não vai... Se está escrito aqui, ó, se está escrito nesse livro maravilhoso, Deus, ele não vai contra o que está escrito aqui. Por isso, quando você orar, ore a palavra de Deus. Vai orar por algo, cita a palavra do Senhor nas suas orações, porque Deus, ele não vai contra a palavra dele. Isso vai trazer refrigério para as nossas vidas, e você vai conseguir passar pelas tempestades.